Camaradas, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que vocês estão acessando. Este é o seu podcast pseudo-intelectual socialista revolucionário, blasfemador, treteiro e problematizador leviano, feito por um historiador boêmio e um cientista ranzinza, ambos desocupados, cujo pano de fundo, o mote principal é, na verdade, mandar todo mundo tomar no cu. Por quê? Porque sim, é o que a gente mais gosta de fazer. Olá, camaradas. Mais uma vez aqui para mandar todo mundo tomar no cu, sem perder a ternura, jamais. A música de fundo de hoje vai ser Rage Against the Machine, por motivos óbvios, e também porque a gente é tizão roqueiro, né? E qual vai ser a dica de livro de hoje, Felipe? Hoje vamos de Lenin, Imperialismo, Fase Posterior do Capitalismo. E o filme, né, indicar o que na verdade é série, é uma série chamada The Untold History of United States, ou a história não contada dos Estados Unidos, se você achar em português. Tem no Vimeo, né, o episódio 1 e 2 principalmente, pra mim são os mais interessantes. E acho que se você botar pra baixar mesmo na internet, ou em algum programa desse aí, tipo, né, de pirataria, entre aspas, né, você consegue achar isso aí. Fiquei curioso, vou assistir. Não conheço. Você vai gostar. Eu chamo aí. Então, Felipe, trazendo aí um pouco do processo histórico, principalmente do que se convenham a ser a primeira internacional e a segunda internacional, né? A fase posterior que influenciou essa obra do Lenin que a gente vai discutir hoje. Uhum. Só lembrando que antes de compreender a fase, até deixar mais para essa questão do Fábio, mas o que de fato é imperialismo? A gente fica falando sobre imperialismo sem entender o conceito, né, de quando surgiu, né? O Lenin coloca como fase posterior do capitalismo e de fato né? Você tem pós-revolução industrial, você tem a consolidação do capitalismo, você tem a atuação de países europeus em África, em Ásia, com as indústrias, porque a Europa precisava vender seus produtos, a Europa precisava de mão de obra barata. A Europa e os Estados Unidos vão pós-potências industriais, né? Uhum. Japão também. Então, você tem a mão de obra barata, a África, a Ásia, a América Latina. Tinha, além disso, matéria-prima, que a princípio que é o óbvio para se produzir as fábricas, os produtos, e também mercado consumidor, né? O liberal, o capitalista, o burguês, ele não vai ser contra a escravidão porque ele é um cara massa. Ele vai ser contra a escravidão porque a escravidão é anti-econômica, no ponto de vista liberal. Então ele vai lutar contra a escravidão porque com a ideia das indústrias eles precisam ter um mercado consumidor. Então vão inclusive incentivar o fim da escravidão, não significa a melhoria das condições de trabalho. Então você tem isso, só que quando você começa o capitalismo, começa a se consolidar, as fábricas começam a se consolidar a partir do século XIX, você não pode simplesmente chegar lá e falar que quer lucrar. Então o imperialismo esses países, essas burguesias, eles vão utilizar de processos de recursos religiosos, recursos raciais, para poder dominar, porque a ideia do imperialismo é a dominação também, a exploração e a dominação, mas não é apenas econômica, também a religiosa e a racial. Religiosa no sentido de levar Deus, sempre aquela ideia de Deus e o capital ligado. Você vai levar Deus para as regiões remotas da Ásia, remotas da África. A grande ajuda do Weber, né? A grande do Weber, né? O Weber, aquela ética protestante, espírito capitalismo. Não gosto do Weber, mas, cara, acho foda a ética protestante. Ele é foda, o Weber é muito foda, apesar de eu não gostar, né, do Weber. Eu acho que é um dos poucos que eu respeito. Mas enfim, a questão que você leva e destrói as culturas locais, o imperialismo hoje funciona da mesma maneira, através dos filmes, através da música, e naquela época era Deus, e destrói as tribos, as culturas locais, e também leva o discurso civilizatório do fardo civilizacional. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a França, mas querendo ou não, quando o cara pega e fala aqui que
intervenção não, mas internacionalização, não há ideia de que o europeu pode resolver um problema que a gente não consegue resolver. Então você tinha isso no século XIX também. Os africanos, os latino-americanos, os asiáticos não conseguem, e através das burguesias nacionais vai ter esse fardo civilizacional, esse fardo de ter que levar a cultura, fazer a evolução desses primitivos, como era considerados na época, que nós somos hoje. Apesar de a gente se considerar ocidentais, para eles nós não somos ocidentais, né? Então, o imperialismo se desenvolve nesse contexto, o século XIX, expansão do capital, consolidação do capitalismo, aí já vai surgir os primeiros monopólios, vai surgir os primeiros trusts, e também com a questão da amparada na religião e no discurso civilizacional. Não, então, o Lenin, quando ele escreve sobre o imperialismo, né, ele descreve todo esse processo, né, que você disse, né, e que o capitalismo ele atua de várias fases, né, em vários âmbitos, várias esferas. Mas eu acho que o principal é justamente acabar com esse argumento, né, que até hoje é visto de forma naturalizada, né, que não, vamos ampliar a concorrência, se você tiver concorrência, isso e aquilo. Mas como é que você pode ter uma concorrência plena, por exemplo, ou um ambiente, uma esfera econômica de concorrência plena e justa, né? Num sistema em que o principal é justamente acumular capital. Uma das ideias centrais do Lenin é justamente essa, que é uma contradição do próprio sistema você acumular e você ter a concorrência. Então por isso você gera monopólios. E os monopólios, eles no capitalismo são impossíveis de ser quebrados. E é o que a gente vê até hoje. Assim, você tem o quê? Quase 2 séculos, ou quase 3 séculos, né? Vamos botar 2 porque, né, convenhamos que o primeiro século depois da Revolução Francesa ainda é muito nuclear, né? O avanço do capitalismo. Então você vê que realmente é uma ideia que, pelo menos até hoje, do ponto de vista material, é solidificada, né? O Lenin acertou, né? E a exemplificação disso, você vai a um mercado, você pensa, caraca, tem milhares de marcas, né? Você entra no mercado, tem centenas de marcas, mas pertence a uma ou duas empresas. Né? A gente vai falar disso mais adiante na Nestlé, mas é isso, né? E aí o Lenin, principalmente na esfera do capital, ele consegue entender esse movimento, esse processo, né, do capital e se transformar no capital industrial para depois se transformar no capital financeiro, né? E o quanto que isso acaba se desenvolvendo num processo de dominação que é muito mais difícil tanto de se combater, né, quanto de se mensurar. Principalmente o capital financeiro, né? Acho que a grande transformação hoje, principalmente a partir do, sei lá, no começo do século passado, quando ele se transforma, né, de fato no capital financeiro, né? Com os empréstimos internacionais dos bancos, né? E a gente vê isso se reproduzindo muito desde do Banco Mundial, FMI, até o CDE, aqui na América Latina. O Brasil é um claro refém da ideologia dessas instituições, né? Que, enfim, são a reserva material do imperialismo. E o imperialismo ele não é só uma questão cultural, de fazer um filme, etc, etc. É justamente isso. Vou te emprestar o dinheiro, você que é um país fudido do caralho, se você aceitar essas determinações econômicas. Então você tem que fazer isso em questão de infraestrutura, né? E modificar os seus processos, suas relações econômicas de acordo com um sistema homogeneizado, né, internacionalmente, que é o capitalismo, né? Não, lembrando que o capitalismo financeiro que a gente vive hoje é uma coisa... Cara, o Lenin acertou na moça. Assim, parece que, além de acertar, de conseguir compreender o passado, que já está levado, compreender o presente que ele estava inserido, inclusive o futuro. Mas ele já vinha vivendo esse processo. É um processo, mas a solidificação do capitalismo financeiro,
Cara, é uma parada assim que a gente pensa, muita gente pensa que o capitalismo financeiro numa coisa lá em cima. Mas basta ver hoje uma das esferas que o capitalismo financeiro é que a gente tá desaparecendo a figura do operário. Aquele clássico operário da fábrica que bate o ponto. Isso tá desaparecendo no mundo. Né? O mundo tá trocado a industrialização pelo serviço. Pelo serviço. Que é o movimento inverso. Você tinha o âmbito que era da industrialização na época, né? E os serviços eram muito... Assim, algum desses serviços eram em decorrência da industrialização. Hoje não. Hoje você tem países desenvolvidos que estão se desindustrializando um pouquinho e expandindo os serviços. E aí isso se dá devido à tecnologia, né? A questão das redes sociais também, que hoje as redes sociais também são uma esfera econômica, principalmente assim o Instagram, por exemplo, né? Você vê que todo mundo vende tudo lá. E é serviço. Serviço tipo lifestyle, né? Dessas blogueirinhas aí fazem esse tipo de fetichização, não do ponto de vista marxista, né, necessariamente, que é muito mais estrutural, mas é criar um fetiche mesmo sobre um estilo de vida que é surreal, que é irreal e que você acaba determinando a outras pessoas que elas têm que ter. É o American Way of Life reinterpretado, né? Exatamente isso, Exatamente isso, cara. Que em certo modo, assim, se você for reparar, ele faz muito parte do processo de colonização desse imperialismo mesmo, né? Porque você não vê ninguém viajando, ou quase ninguém, por exemplo, desses blogueirinhos famosos aí, viajando lá pro cu do Sudão, por exemplo. Você não vê isso acontecendo. Não vai. Ele vai pra onde? Vai pra Nova York, vai ali pra Paris. É sempre Paris, a maioria das vezes eu vejo que já foi pra Paris. No máximo foi pra Tailândia. Mas onde que foi na Tailândia? Não foi na cidade da periferia da Tailândia. Né? Foi numa cachoeirazinha, foi numa mar e não sei o que. Então são os processos turísticos que são pautados justamente nessa ideia, né? Tipo, mesmo que seja tipo, na asiática, na Tailândia, tem muito dessa cultura do o que é o lazer, para onde devemos ir, que é baseado nessa expressão cultural que a gente sofreu aí no diversos anos pra cá, né? E isso é interessante porque eu volto a dizer, com isso eu falo, claro que é basicamente como processo capitalista econômico, mas tem uma faceta cultural que está totalmente interligada. Se não fosse essa faceta cultural, é muito difícil o capitalismo não consegue se expandir sem essa questão da cultura. Tem muita gente que critica, principalmente a galera mais old school, marxista mais old school, que acha que tudo se resolve na questão econômica, mas tem um laço cultural também. A dominação não se dá através apenas da cultura, também tem economia. Mas também ela não se dá apenas na cultura. Cara, perdão, na economia. Mas eu acho a cultura que é mais forte que eu acho que uma determina a outra. Eu acho que justamente a esfera econômica determina a esfera cultural. Apesar da cultura não ser apenas econômica, mas na verdade também é errado a gente pensar numa coisa completamente separada da outra. São duas coisas diferentes, mas elas são co-constitutivas. Ou seja, as duas ao mesmo tempo se complementam, se influenciam, mas elas... Uma necessita da outra, né? Parece que não dá pra ser sozinho, né? Não dá. É isso. Então você vai pensar em infraestrutura e superestrutura, tanto do ponto de vista do Marx quanto do Gramsci, você vê isso, assim. O Gramsci, inclusive, ele é mal interpretado pela esquerda, pequena esquerda brasileira, porque a esquerda brasileira faz essa separação da esfera econômica, né? Porque o Gramsci ele disse que a luta de classes ela se dá principalmente na superestrutura, né? Sim. E quando você pensa o que acontece na prática, vendo o que a gente está vivendo hoje no governo neofascista do Bolsonaro, por exemplo, você vê que o ataque dele é sempre na esfera econômica, e a esfera econômica afeta todas as outras, por mais que tenham na superestrutura, né, a questão cultural, etc. Você tem inclusive descompassos da praxis da esquerda hegemônica, que é a esquerda pós-moderna, né, a esquerda pequena burguesa e etc., que levou a classe trabalhadora a se afastar da ideologia de esquerda de fato, né? Sim, que é, por exemplo,
esse negócio de você achar que Fernanda Lima é feminista, por exemplo. Sacou? Então, tipo assim, nossa, que pra classe trabalhadora, se ela não tem uma base material, se ela não vê a realidade material dela sendo modificada, o que ela vai ver ali? Ela vai ver só uma base de ataque à cultura que já determina de forma geral a classe trabalhadora, que como Marx, inclusive, né, o Bakunin já diriam, a ideologia dominante da classe trabalhadora, a ideologia da classe trabalhadora, desculpa, é a ideologia dominante, que é burguesa. Então, eles vão ver ataques à religião deles, eles vão ver ataques à moralidade deles, de forma geral, funciona dessa forma, entendeu? Então, assim... Não acho que a classe trabalhadora vai aceitar esse discurso da discussão da religião, do identitarismo de forma geral, né? Aí eles vão lá e atacam, caralho, vocês aí atacando a minha cultura de candomblé, não sei o quê. Pegando uma cruz, enfiando no cu. Essa galera que enfiou a cruz no cu, velho, foi uma puta de uma reviravolta naquela época no Rio de Janeiro, velho, que deu uma repercussão com as redes sociais sem tamanho pra homogeneizar a esquerda, como se a esquerda fosse aquilo em primeiro ponto, e tipo assim, não é que eu seja contra, sei lá, acabar com os ícones do catolicismo, pra mim foda-se, agora não pode ser dessa forma, entendeu? Com um plano descolado da realidade, um plano descolado de um conjunto de outras coisas que deveriam ser feitas ao mesmo tempo, entendeu? Então, cara, isso acabou sendo uma arma contrária à esquerda, justamente por causa da cultura pré-vinda do imperialismo, né? Como você próprio disse, né, Felipe, da questão das religiões, como essa cultura se desenvolveu, se propagou com a ideia da religião cristã, que já vem desde a época do colonialismo, né? Que a gente conhece muito bem. Enfim, como isso foi um tiro no pé no final das contas, né? E é curioso, exemplo, uma das críticas assim, passam de lá na esquerda, é trabalhar família. Não tô falando que tem que trabalhar como a pastoral, como a igreja, como estabelecimentos burgueses trabalham família, mas você tem que trabalhar família. Você pode simplesmente falar que acabou a família. Você não pode, a galera vai pôr fogo em você, vai pôr fogo em todo mundo. Eles vão e vai pôr mesmo, porque você está atacando a base moral. A base, não tem como as pessoas aceitarem isso. Aí fica com esse discursinho, é um revés ali, ó. Então, eu achei que já pode mandar tomar no cu, pode ser o primeiro pra essa galera aí, pós-moderna aí. Mas voltando à questão do imperialismo, assim, qual que é o grande problema, assim, hoje, na minha opinião, né, pra gente linkar com o que tá acontecendo, né? É engraçado que, por exemplo, o Bolsonaro e o Vilas Boas, inclusive, o cara citou Ho Chi Minh, cara. Isso aqui é absurdo. É óbvio que ele não sabe quem é. Ele deve ter procurado ali na internet, abriu o Google ali na hora e falou: deixa eu procurar alguma coisa aqui que pode... Alguém que critica o imperialismo francês. Quem foi que lutou contra o imperialismo francês? Aí ele viu lá Ho Chi Minh, foda-se o que é, sabe? E botou lá, entendeu? Porque é Twitter e é tempos líquidos, né? De forma geral. Então, tipo assim... Mas, de toda forma, ele não deixa de ter o discurso na boca da direita hoje, né? De muito tempo, assim, o discurso da esquerda na boca da direita. Inclusive, é o que a gente tá vendo em relação à Amazônia, né? Porque tá falando de colonialismo, não sei o quê. Agora, se esses caras estivessem discutindo, principalmente com os movimentos identitários que estão hegemônicos hoje, falando sobre colonialismo, decolonização, não sei o que, eles iam estar falando ao contrário, eles iam estar atacando o discurso contra a questão do colonialismo, entendeu? E sendo a favor do colonialismo. Tanto é que a cultura que os caras próprios defendem é toda advinda do imperialismo de forma geral, né? A cultura cristã, a cultura do liberalismo econômico, né? A cultura do autoritarismo, da hierarquia e etc, etc. Então, o que está acontecendo é que, apesar de eles estarem com esse discurso hoje em relação à Amazônia, eles não são contra o imperialismo. Por quê? Porque o principal do imperialismo é justamente o desenvolvimento econômico. Isso, para mim, é o mais claro. Então, quando você se transforma no capital financeiro, que foi o que aconteceu no começo do século, você tem toda uma questão de rentismo, globalização das empresas multinacionais, etc., que fazem a exploração, principalmente dessas áreas, digamos assim, cujo capitalismo não é desenvolvido. Então, você não tem uma estrutura que já esteja
nacionalmente explorando determinados recursos, determinada mão de obra. Isso é imperialismo. É justamente quando se determina, não só, como a gente disse antes, em relação aos processos econômicos, né, que o FMI, que o Banco Mundial, o OCDE, o BID, etc., obrigaram, principalmente aqui na América Latina, os países a fazerem, a seguirem, se endividarem, etc., etc., não é só essa questão, mas é também explorar materialmente e no local com essas multinacionais, que depois a gente entra na questão da própria Nestlé, né? E então, assim, resumindo, eles não são contra o imperialismo porque eles não querem, por exemplo, na teoria, né, a França aqui, que é o grande alvo do retardado do Bolsonaro. Mas não tem problema nenhum você ter várias empresas, como já tem, inclusive, americanas explorando aqui aquela região inteira. Né? E essa você tem alguma discussão no século XXI sobre a questão dos estados, né? Existe a ideia até principalmente com a criação da União Europeia, de que acabaram os estados nacionais. Acho que a resposta está vindo agora. A resposta está vindo agora, que os estados nacionais eles existem. Existem, e principalmente com essa faceta, esse plano, a gente já discutiu isso em outros episódios, essa faceta conservadora que está tendo em vários governos, não só europeus. Você tem a Europa, você tem os Estados Unidos, você tem o Brasil, você tem o Chile, tem as Filipinas. Então você tem a ascensão dessa galera que fortalece a ideia de Estado, de nação. Então não temos essa questão de fim do Estado, ao contrário. Mas o capitalismo financeiro ele consegue ir além dessa questão do Estado. Acho o imperialismo um dos grandes lances, destaque, diferença do imperialismo para outras formas econômicas. Essa ideia que está inclusive acima dos estados. Sim. Precisa do Estado? Claro que precisa. Porque a ideia do Macron... Essa é a ideia de Estado capitalista. A ideia quando o Macron... O capitalismo... Desculpa, mas... Não, sim. Só uma intervenção rápida. O capitalismo, ele se desenvolve, se processa e ele existe porque você tem um Estado que faz isso por você. Inclusive, hoje, as maiores rendas são de rentismo. No mundo inteiro. E quem é que providencia os lucros do rentismo? É um mercado livre com suas próprias regras? É lógico que não. Invisível. A mão invisível, caceta, essa mão invisível aí é só pra bater punheta. Punheta ideológica. Não tem nada além disso, porque mão invisível não existe. Mas é isso, entendeu? Então o Estado ele providencia a base... será que a gente pode chamar de material, já que a gente está falando de econômica? Sim. De certa maneira, sim. A base material do desenvolvimento capitalismo, né? A partir do capital financeiro do rentismo hoje, né? De certa maneira, sim. E a ideia é que quando o Macron... Pode ter certeza, assim, que essa ideia de internacionalização foi devido ao capital estrangeiro. Ao capital... E incomodou... Aí pra você ver como a ideia é uma falsa competição, uma falsa competição que incomodou os outros, mas incomodou os outros não é por causa da Amazônia, incomodou os outros porque eles não vão lucrar. Né? O Boris Johnson foi incomodado, a Merkel não é por causa da Amazônia, não é por causa do Bolsonaro, não é por causa da floresta, o que é que seja, das queimadas, é porque eles não vão participar da partilha do lucro. Então os caras falam, não pode ser bem assim, não foi em nenhum momento. E esse é o capitalismo. E voltando assim, é porque no Brasil, perante a esquerda, você tem a ideologia dominante, que foi o governo até inclusive do PT, que foi a ideia, isso vem até antes, isso da 50, 60, a ideia do Estado desenvolvimentista, que é essa ideia do Estado capitalista. Que tipo de desenvolvimento ele iria fazer, né? Que é o neodesenvolvimentismo aqui da América Latina, que não é exatamente uma ideologia, porque apesar de você ter um pano de fundo ideológico desses estados na mesma época, que foi no começo dos anos 2000 pra cá, né? Você não tem especificamente um plano tirado
físico mesmo, assim, sabe? O plano é esse, isso aqui significa neodesenvolvimentismo, isso não existe. O que se chama de neodesenvolvimentismo é a prática desses estados aqui na América Latina, né? Então, qual é o desenvolvimento desses estados? É um desenvolvimento capitalista também. Não Rentista. É rentista. Rentista também. O rentismo, inclusive, ele aumentou exponencialmente na época dos governos de esquerda, porque ou pseudo-esquerda, sei lá, porque eles precisavam favorecer essas empresas para poder fazer sei lá, o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né? Ou então industrializar o país, qualquer coisa do tipo, né? Ou as indústrias petrolíferas lá na Venezuela, por exemplo, né? Que a gente já sabe o real papel dessas empresas, o que tipo de exploração elas estão fazendo, e também as empresas que foram nacionalizadas lá, que já vinham desse processo de rentismo, né? Se continuou participando do mesmo processo, né, estruturalmente falando da economia venezuelana, mesmo com a nacionalização dessas empresas petrolíferas, né, de forma geral. De petróleo, né? Agora, Felipe, falando sobre a Amazônia especificamente, existem duas questões. A Amazônia, de fato, é uma região importante para o mundo, do ponto de vista enfim, natural, né? Da natureza, do oxigênio, do equilíbrio, da biodiversidade, enfim. De fato, isso existe. Então, é uma preocupação que, ao mesmo tempo, é válida para as sociedades mundiais, mas que, por outro lado, o interesse, e aí entra essa questão do imperialismo em cima da Amazônia, é justamente a exploração dos recursos naturais lá. Então, se você cria, digamos assim, uma área neutra, internacional em relação à Amazônia, você não vai estar protegendo ela. Apesar de que talvez tenha esse interesse, não é o caso do governo Bolsonaro, mas por outros motivos, né? Talvez tenha um interesse por trás que é confortável para a exploração, mas a exploração, por ser capitalista, nunca vai convergir com, de fato, preservar a Amazônia. Eu costumo comparar que existe o ethos social também. A gente vive uma sociedade que tem uma preocupação que eu vejo como pequena burguesa em relação ao meio ambiente. O europeu é preocupado, mas quando você for lá, você vai perceber isso e traz votos, até isso, né? Traz votos para as próprias marcas, você agrega valor. Você ter, sei lá, o café a gente está tomando, falar que é um café orgânico, um café plantado com, sei lá, numa área que não foi devastada, o papel que você utilizou é reforestado, você agrega valor. E que não existe, né? Não existe, né? Acho que esses são mecanismos apenas de... eu vejo mais a consciência de individual, sabe? Pega trouxa. Pega trouxa, o cara fiz meu papel, a mesma coisa, eu tenho quase a mesma opinião sobre filantropia, sacou? O cara pega e tipo, o cara que usa ecobag é o mesmo cara que vai doar porque essa esperança, fiz a minha parte, acabou, né? Inclusive falando em filantropia, rapidão, quando você pega, por exemplo, essa galera, eles criam fundos sem fins lucrativos, por exemplo, ONGs sem fins lucrativos, etc, e que, por lei, na maioria dos países, tem desoneração de impostos. Então, por exemplo, que nem o Zuckerberg, ele tinha conta do Facebook, aí ele criou a fundação Facebook, né? Que em teoria é para fazer coisas, se não me engano, filantrópico, mas se não me engano é para fazer doações para pesquisa contra o câncer, alguma coisa assim, não lembro agora. Fazer doações de forma geral, com certeza. E aí ele joga numa outra conta que não tem imposto, e ele consegue lucrar muito mais. E aí quando ele precisa, ele tira e põe de volta na outra conta. Então, velho. Caraca. Tá entendendo? E a questão da sonegação pra essa galera toda, por exemplo, é melhor pra eles. Eles continuam lucrando com a sonegação. Então, se eles são cobrados, pode ser que venha tudo de uma vez. Mas não vai fazer essa diferença toda porque eles já lucraram há muito tempo, né? Então pra eles não se importam muito. Mas voltando à questão do ethos, então você tem essa questão do próprio europeu, que a maior parte da pressão veio da Europa, principalmente França, Estados Unidos, França e Alemanha, vem porque você
consciência, eu tô colocando, é que vocês não estão vendo, né? Um dia a gente vai ter uma câmerazinha aqui, mas tô colocando entre aspas, consciência ambiental da própria população em relação aos seus governos, como se posicionar. Noruega também tem a questão do fundo. Sim. Mas cara, eu vejo não é uma preocupação real, é uma preocupação você tem que tomar, tá acontecendo um problema, vamos lá tentar resolver, mas resolver beneficiando as nossas empresas. Eu fico bastante preocupado com isso, porque querendo ou não, os verdes, independente de qual seja o país europeu, tem uma pressão, é um fator de pressão e é um fator político. Na Alemanha, principalmente, os verdes têm uma boa representação parlamentar. Os verdes é o Partido Verde? É o Partido Verde, os verdes que eu falo são partidos verdes, né? Inclusive na Alemanha, institucionalmente, aqui... eles são bem estruturados. São bem estruturados, e conseguem ter representação, não sei na França, mas na Alemanha especificamente, sim, eles são bem estruturados e são fatores de poder e pressão perante o governo da Merkel, né? Mas E que aqui anda de mãos dadas com o PSDB. Então, que eu vejo os verdes aqui... Ridículo, né? Aliás, a Marina Silva, eu vi uma notícia falando que o governo Bolsonaro é tão ruim, tão maléfico, que ele conseguiu tirar a Marina Silva do buraco em que ela se esconde, que ninguém sabe, que ela só aparece de 4 em 4 anos, né? E ela conseguiu aparecer 1 ano depois das eleições. E olha lá, né? Tem um meme que fala assim... E não fez porra nenhuma, falou nada, né? Tem um meme de internet que fala assim, o silêncio ensurdecedor, né? Então, o silêncio ensurdecedor da Marina Silva. Eu vi essa também. Porque não dá. Deixa eu ver, ensurdecedor pra quem? A Marina Silva não tem capital social quase nenhum, velho. Ela nunca vai ganhar, ela não tem preparo nenhum. Não tem plano, o plano dela é o quê, velho? Eu nunca vi falar de um plano da rede agora, né? E da época do Partido Verde também, ou mesmo no pessoal. Mesmo na época daquela senadora do PT e tal. Mas assim, então em relação à Amazônia, você tem essa questão da cobrança da população europeia, e os governos também têm que tomar um tipo de atitude. Nem sempre essa atitude vai ser a favor da própria Amazônia. E essa ideia de internacionalização eu vejo muito mais como uma ideia de alguma forma de exploração pelo capital, porque é isso, você precisa explorar aquela área. E não pode deixar o que está acontecendo. Porque quando você queima floresta, você queima biodiversidade, você queima bicho, queima planta, que você nem conhece planta. Tem que parar de queimar por isso. Também, porque afeta também a questão do clima. Mas você não pode deixar destruir aquele capital. É tipo rasgar dinheiro. O cara que a gente está aqui falando, mas o cara agora deve ser madrugada na Europa, o cara deve estar cheirando com uísque, com vários prostitutos ao lado, o burguês lá francês, ele deve pensar, caraca, meu dinheiro tá sendo rasgado. Ele tá pensando que o dinheiro tá rasgado. O investimento é um capital internacional lá, né? Não é pequeno produtor na Amazônia apenas, assim. Mas fora isso também, você vê que são várias questões, assim, por exemplo, a galera falando que, não, porque a floresta regenera sozinha. Isso é a verdade, mas a devastação das queimadas propositais são tão grandes que quanto mais você faz isso, elas se alastram muito mais rápido do que se regeneram. Então, assim, em determinado momento você também utiliza tanto, eu acho que isso é senso comum já, né? Se você for pegar uma agricultura, qualquer coisa que você esteja ali, sei lá, utilizando a terra, uma monocultura, o que acontece com a terra? Já era depois de um tempo. Já era, ela fica improdutiva. Rotação. E é a mesma coisa com o descuido da terra da Amazônia, com queimadas desse tipo, né? Então, assim, é um argumento pífio, assim, ridículo, cara. Eu só queria falar, eu acabei lembrando na sua fala, sobre especialmente sobre a questão da queimada e tal. Mano, essa galera, eu acho que velho, tem um problema, sabe? Assim, não, vamos mostrar que estamos apoiando o governo. Vamos queimar, vamos apoiar. Eles foram impulsionados pela política Bolsonaro, cara. Os caras que foram lá, retardado mental. Os caras, velho, aí
eu não sei se ele pensa isso, falou, caralho, não, galera, me apoia, mas não me apoia desse jeito, né? Eu acho que ele achou massa, entendeu? Aí depois que ele viu a merda que se transformou, ele ficou meio assim, né? Mas porque ele é burro. O Bolsonaro é um cara que é de fato burro. Isso tá muito claro, assim, tá muito claro. Não é só despreparo, acho que não é só. Velho, são várias. Intencional, também tem uma parte. É intencional, isso que eu ia falar. Tem várias questões, assim, por exemplo, sexta-feira, ele demitiu o presidente Ancine agora, ontem. E não é a primeira vez que aparece uma notícia, principalmente de demissão, às sextas-feiras, porque eles sabem que no final de semana todo mundo vai esquecer, ninguém vai ler. Depois das 6 horas, ninguém lê notícia mais quase. Sextou, exatamente. Então tá todo mundo tirando foto no Instagram, nos locais instagramáveis e não sei o que. E cagou pras notícias, velho. Cagou pro que tá acontecendo, entendeu? Então não vai chegar na segunda-feira, vai ler essa notícia e falar, caralho. Pelo contrário, vai ler essa notícia e falar, porra, foda-se, já tem a próxima notícia. Isso se lê essa notícia. Eu não tava sabendo não, tô sabendo agora. Olha aí, ó. Porque hoje é sábado, né? Só pra constar. Cara. O Felipe já botou o biquíni dele de hoje de manhã pra ir tomar sol, fez vários stories e não leu porra nenhuma. Não li porra nenhuma, pouco me atualizo depois. Mas é isso, cara, é um misto de despreparo e certa... E com essas táticas, né? Tipo assim, o despreparo não é anulado só porque eles fazem esse tipo de coisa de propósito. Né? Eles sabem que, do ponto de vista informacional, é uma guerra de fato de informações. Então por isso que eles postam várias coisas que são completamente fora da realidade, porque eles sabem que as pessoas ou estão só se informando por ali porque eles têm algum tipo de capital social com essas pessoas, né? E também sabem que fake news, você joga 10 fake news na internet. Pra você desconstruir isso, principalmente com o que deveria ser pelo menos o trabalho jornalístico hoje, demora muito mais do que você criar uma fake news qualquer, entendeu? Então, tipo assim, enquanto eles lançam essas 10 fake news, ou principalmente o jornalismo, ele consegue desconstruir uma dessas 9 fake news. As e outras se consegue, passam, né? E se consegue. Se consegue, porque, velho, é muito árduo, né? Esse trabalho é... Quando foi esse ano que você ouviu alguma coisa sobre kit gay? Kit gay? Zero. Mamadeira de piroca. Zero. Você não ouviu mais porra nenhuma que encabeçou críticas morais na época das eleições. Você não ouve mais essas coisas, porque era claramente fake news. E as fake news, elas não são necessariamente coisas totalmente inventadas. A mamadeira de piroca foi. Mas, por exemplo, alguns professores se utilizarem de recursos visuais e materiais que estejam relacionados ao sexo, afinal de contas, é educação sexual, né? Tinha base material, né? Você tinha programa de educação sexual, né? Do governo federal, que propôs pro Haddad, mas não era um kit gay, né? Não era um kit gay, não era um... Porra. Né? Então, você tinha... Os caras estavam reclamando porque você tinha aquela... Eu acho que era um livrinho que o Bolsonaro levou lá na entrevista da Globo, né? Falando, olha aqui, ó, não sei o que. Aí, cara, era só, tipo, uma menina de mão dada contra a menina. Cara, aí você tava vendo programa de educação sexual na Alemanha, cara. É adulto pelado, mostrando o órgão genital, é a mulher pelada, é adolescente, não é esse transando, é mostrando, velho, você tem que mostrar uma piroca, velho, você vai ficar imaginando velho. Você não vai mostrar uma dura, você não vai mostrar uma excitação, uma situação sexual, você tá mostrando o órgão, porque é o que todo mundo tem, né? Mas enfim, agora, voltando à questão da Amazônia, né, agora a gente pode fazer um mix de todos os assuntos, né? O imperialismo e a Amazônia, a gente acho que já, obviamente, está bem claro, né, para todo mundo. E, enfim, quem deve ouvir a gente são pessoas até mais inteligentes que a gente, né? Com certeza. Fora aquelas que são da direita de forma geral. Não. Tô zoando, só que só em partes. E agora a gente traz a questão da própria Nestlé. A Nestlé é uma multinacional, né? É uma multinacional que se beneficia desses processos do imperialismo, né, e que explora também diversas regiões do mundo, mas principalmente regiões cujo recurso natural, que a gente sabe que vai se tornar bastante escasso daqui a uns anos, a água, né, e eles têm uma ideia de não só monetizar a água, mas como transformar a água inteira do mundo em privada.
que vai acontecer se a água for privativa, Felipe? As pessoas vão morrer. Desenvolva. Não, porque assim, as pessoas não vão ter acesso. Ou vão gastar parte da sua renda, eles vão gastar parte da sua renda com a água. E assim, e a Nestlé, eu até estava comentando antes de começar o programa, acho que deveria ter um bloco inteiro, assim, um programa inteiro sobre a Nestlé. Porque eles têm essa ideia, eu acho que o capitalismo, uma das ideias que eu acho, um dos problemas que eu acho do capital, vai transformar aquilo que não é negociável em negócio. Capitalizar aquilo que não deve ser capitalizado. Saúde, educação. A preocupação dos caras é justamente essa, sabe, né? tipo, É não conseguir mercantilizar aquilo lá. Tá. Não é a Amazônia em si. E aí, convenhamos, aqui no Brasil nós temos a questão do Aquífero Guarani, que é a maior reserva de água do mundo. Eu falo até para meus alunos, a gente hoje luta as batalhas sobre o petróleo. Os países estabelecem bases militares, invadem um outro atrás do petróleo. Está diminuindo, mas ainda é um recurso importante. Mas o futuro vai ser água. E vai ser alvo da especulação do capitalismo financeiro, se já não é. Se você for parar para pensar. Então, essa é uma questão grave da água, mas tem vários outros. Vou dar só um exemplo. A Nestlé, ela faz até uma forte propaganda, tinha até assinar o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, contra a amamentação. Por quê? Porque obriga, tipo, você fazendo a propaganda e fazendo isso, a mulher, em vez de amamentar, até mostrando que a ideia que é saudável, industrial, como uma coisa. A ideia que se tem, ou atualmente, principalmente em países periféricos, que o industrial é melhor do que o natural, né? Por incrível que pareça, que hoje a gente está na onda orgânica e tal, mas ainda você tem, principalmente em regiões mais pobres, você tem essa ideia do industrializado melhor do que o natural, de parar de amamentar. Pra quê? Pra lucrar, velho. Lucrar com leite, com aquele NAN, com o leitinho, com aqueles leites lá industriais. Exatamente. Que eles têm. E, cara, eu até era pra ter colocado no post como recomendação do New York Times, a reportagem falando sobre como é que é o modo de atuação da Nestlé em países periféricos. E eles escreveram especificamente sobre uma região do interior do Ceará. Eu não lembro qual era a cidade. Mas falando assim, cara, é sensacional, mas é triste ao mesmo tempo, porque eles só são uma ideia, tipo assim, mais ou menos da Rinode, o cara compra um carrinho. A gente vê, né? Aqui também a gente vê o cara com um carrinho na rua. E passa dessas comunidades mais pobres vendendo. E a Nestlé vai ter esse selo de qualidade. Então as pessoas vendem produtos de péssimo valor calórico. Inclusive a marca é o selo de qualidade, não o selo de qualidade em si, Sim, né? Exatamente. Então o que estava acontecendo nesses municípios? A galera morrendo mais cedo, a galera com obesidade, tipo, velho, ficando porque consumindo essas porqueiras, querendo ou não, é porqueira esses produtos industrializados, sabe? Rápido, não precisa. São produtos baratos, não são caros, sabe? Em vez de você pegar e comprar, você comprar o arroz, você já vai comprar o produto pronto. Então você consegue alimentar com aquilo. E a empresa vende a ideia de que está gerando renda. Porque a pessoa que está vendendo consegue 400, 500, 600 reais por mês. Exatamente. Sabe? É uma empresa escrota, sabe? Empresa escrota. Capitalista velho. Não cria emprego, explora mão de obra. É isso. Obra, velho. Eu não. Assim, é impressionante, assim. O que a Nestlé faz? Aí deu esse exemplo, mas falou também com a política na Ásia, na África, de você levar, tipo, aquela ideia do empreendedor, sabe? O cara é visto como colaborador. Isso é a parada mais escrota, de neutralizar o que é de fato a relação da empresa com a classe trabalhadora. Ninguém é colaborador. Se você fosse colaborador, você estaria ganhando a ação da empresa, por exemplo. Você estaria ganhando sobre o lucro da empresa. Você não ia estar ganhando salário mínimo. Você não ia estar sendo descontado do teu salário. Ou então o cara não estaria esquecendo de colocar o INSS que deveria, entendeu? Mas, enfim, questão sobre a Nestlé em específico, a Nestlé não vende apenas um único produto. Vende carne, vende líquidos em geral, inclusive a própria águas,
né, sem ser, sei lá, refrigerante, por exemplo, apesar de que tem, água mineral, que mais, chocolate. Então, assim, todos esses produtos primários, né, que são extraídos de estados da Amazônia, foram suspensos com essa questão da Amazônia. Não só da Nestlé, mas outras empresas e países, inclusive, já estão começando, mas assim, acima dos países, as empresas. Eu lembro também além da Nestlé, teve um... Aqui, é um conjunto de empresas, que é couro também. Eles falam, não, a nós Vans, sabe a Vans de tênis? Que também suspendeu a compra de couro. Couro, aquela Kipling, que é do macaquinho, que você puxa, também suspendeu. Eu vi também negócio de banco. Norte, sei lá, um banco escandinavo também, não quer comprar títulos da dívida brasileira. Enfim, mas... Pois é tudo um problema estrutural, né? Agora, o meu ponto específico a Nestlé, ela tem várias outras empresas menores que são engolidas pelo monopólio da Nestlé, assim como, por exemplo, a Coca e, enfim, vários outros, a Pepsi, vários outras marcas, né? E então, assim, uma única empresa determina, por mais que ela tenha outras empresas filiadas que são, enfim, são parte da cadeia dessa principal, no caso da Nestlé, determina que todos os produtos sejam suspensos, a compra de todos os produtos sejam suspensos. Então, como eu estava dizendo, né, a água, o couro, a carne, tudo de uma vez só. Então, acima do Estado, do interesse dos Estados, então estão os interesses das empresas. Por quê? Por conta do desenvolvimento do capital financeiro, né? Então, uma única empresa que lucra pra caralho aqui ou lá fora, ela tem mais poder que o próprio Estado de determinar, eu não vou comprar aqui, eu vou. E aí um exemplo contrário, reverso, digamos assim, é a baixa, digamos, digamos assim, a perda política do Bolsonaro nos últimos dias foi em relação à relação bilateral com a China. Só que a China ainda assim estabeleceu contratos específicos com estados nordestinos para compra de determinados produtos, né? Inclusive a própria carne. E isso está muito além da determinação sei lá, de um âmbito nacional. Claro, a gente está falando de estados ainda, então você está falando especificamente daquele estado, local, né? Daquele local. Mas qual é o interesse da China? São acordos bilaterais? Não são, porque não pode mais ser chamado de bilateral nesse caso. São as empresas da China que têm interesse nos produtos brasileiros, que são resquício da política externa ainda do PT, né? Também. Então você vê que o capital é muito superior aos interesses do próprio Estado, de forma geral. Como você falou, se você pegasse, como é áudio, não dá pra gente ver, mas em breve será um dia se tivermos pegar uma câmerazinha, colocar e tal. Se pegasse um infográfico da Nestlé, é justamente o que você falou, ia pegar assim a Nestlé e várias outras empresas assim, como fossem ligadas, conectadas, né? E é uma prática predatória também de vários fábricas de chocolate aqui no Brasil, por exemplo, foram comprados pela Nestlé. Se acaba com o dinamismo local, a criação de doces, então fica restrito, então todo mundo comendo. Cara, a economia local vai ser afetada por conta disso, né? E nós que não estamos na Amazônia, por exemplo, a gente só vai ter noção disso quando saírem prévias econômicas, inclusive do próprio PIB, né? Daqui a um tempo, porque aconteceu agora. Então, assim, qual que é, Felipe, hoje, relativo à agroindústria principalmente, né? Qual que é o grande forte brasileiro? Hoje é soja, né? É soja. Soja, implementar gado na China. Exato. E o que aconteceu com a questão da soja também na Amazônia? Não só pelas queimadas, que obviamente afetou nas plantações de soja, mas o que aconteceu em relação ao comércio exterior da soja? Foi suspenso. E isso vai ter um efeito muito grande, tanto na dinâmica econômica específica dessas regiões, dos pequenos produtores e até dos grandes produtores de soja, mas também efeitos imediatos da população local, que faz o serviço tanto diretamente na extração da soja, quanto serviços, por exemplo, de entrega
sei lá, pros aeroportos, pros portos, né? Enfim. Toda a cadeia produtiva acaba sendo afetada, não Exato. apenas o latifundiário, né? Exatamente. O cara que é empregado, o transporte, Exatamente. o porto. Pô, Cara, chega a ser assim, curioso, porque essa galera que votou no Bolsonaro. Esses latifundiários, cara. Os caras não tinham noção que isso ia acontecer. Isso é real. Os caras não pensaram, nossa, a gente vai se fuder. Eles queriam, sei lá, fazer isso pra meio que cachorro mijando em terra, entendeu? Pra demarcar território, por mais que estivessem queimando, tipo assim, esse é o nosso território e foda-se se alguém morrer ali no meio, uns ativistas, uns índiozinhos, sabe? Essas coisas assim. Então... Enfim, cara, afetou tudo isso. Eu acho que eles não tinham noção de que isso ia acontecer, na real. Eles não tinham nem noção de que isso ia virar um escândalo internacional. Eles achavam que ia ficar por aqui. Tem total certeza. Sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Por que vai? Os caras matam, eles estão matando direto, principalmente ativista indígena, não só lá na Amazônia, no Brasil inteiro, mas na Amazônia também. E não acontece porra nenhuma. Às vezes nem é noticiado, né? Então, assim, né, convenhamos. Então, pra mim já fica aí um grandíssimo vai tomar no cu pra essa galera aí. Esses... Agroboys, latifundiários, queimadores, porra, foda-se. Capital, a Nestlé também tem que mudar. Não, a Nestlé com certeza. Velho. A Nestlé tem que ser boicotada individualmente e coletivamente, cara. Não tem como consumir qualquer coisa que seja da Nestlé, velho. E, enfim. É isso. Eu acho que pra gente finalizar aí, Felipe, pra quem que fica aí seus últimos vai tomar no cu? Já falamos da Agroboys, já falamos da... Cara, pode ser pra... Bolsonaro, mandei tomar no Bolsonaro? Mas esse já fica implícito, né? Porra, aí é foda. Não, pra esquerda pós-moderna, velho, que fica pagando pau pro Macron, velho. Nossa, filhote do imperialismo, velho. Cara, a gente não falou disso, inclusive, né? Como é um absurdo a esquerdinha pequena burguesa. Nossa, Macron isso, Macron aquilo. O cara, um puta do neoliberal safado, velho, que... A França, os coletes amarelos não aconteceram à toa, ponto. Mas enfim, esse aí pode ser inclusive um tema, né? Um próximo tema aí. Cara, mas aí vai, velho, os caras pagando pau pro velho. Macron não, velho, não aceito não. Cara. Mas é isso aí. Então valeu, Felipe. Valeu, irmão. Até a próxima. E é nóis.